todos, estamos de volta com mais um Conexão Carreira, hoje falando sobre liderança situacional. Bem, pessoal, vocês já me conhecem, eu sou o Lucas Bittencourt, sou coordenador do Centro de Estágio e Empregabilidade da Faculdade Arnaldo e, como eu já acabei de falar, vou estar tratando sobre liderança situacional nesse programa que encerra a nossa primeira temporada, né, do Conexão Carreira. Trago de volta aqui para a gente poder bater um papo Gutenberg Fernandes, que já esteve com a gente falando sobre LinkedIn e como que o LinkedIn pode potencializar a situação de alguém que está ali no mercado de trabalho. Gutenberg Fernandes, seja bem-vindo novamente à nossa instituição. Gutenberg Fernandes, ele é administrador. Vou deixar ele continuar fazendo, né, as suas apresentações, administrador. Administrador, especialista em gestão de pessoas, em ciência política e o mestrado em inovação. Bem-vindo, Gutenberg, novamente. Novamente, maravilha. Nossa instituição. Eu já vou passar a palavra para você, Gutenberg, trazendo a seguinte pergunta. O que é liderança situacional? Bacana. E o próprio nome já diz, né, professor Lucas, assim, é a liderança adequada a uma situação. Qual que era o maior problema dos líderes, dos gestores na empresa? Saber qual o modelo de liderança aplicar para a empresa, né, e para os seus liderados. Então, a liderança situacional, ela vem como uma resposta a esse problema, né, que os líderes têm, em qual que é o estilo de liderança que eu vou adotar. Qual que é o mais adequado, qual que é o correto, qual que é o certo, qual que é o de acordo com a situação da empresa. Então, a liderança situacional, ela vai fazer um molde adaptando ao cenário da empresa e à maturidade da equipe. Então, é uma liderança ancorada na situação em que a empresa está vivendo, né? A gente sabe que o ambiente ele é super complexo, as pessoas são complexas, né? Então, essa liderança situacional, ela traz essa resposta. Qual é a melhor maneira de eu liderar uma equipe diante de uma situação que eu esteja vivendo? Entendo. Então, muitas pessoas que estão aqui acompanhando a gente tem alunos egressos do curso de administração, gestão, e não só, né? Às vezes, um advogado que tem ali um escritório, é ele visualizar qual que é a realidade que vivencia dentro ali daquele escritório, dentro daquela empresa, e, a partir dali, direcionar a sua forma de liderar. Isso, exatamente. Porque a gente, existe hoje 3 estilos básicos da liderança que a maioria dos ex-estudantes, né, quem está estudando também sabe, que é o autocrático, o liberal e o democrático, né? O sonho das empresas é ter um líder democrático. É aquele que compartilha as ideias, é aquele que chama a sua equipe para ele, né? Que resolve muitas questões do dia a dia em comum, né? Em grupo, em equipe mesmo. A gente tem o líder autocrático, que tem até na internet, né, nas redes sociais, um meme que mostra assim, o chefe manda, o líder coopera, traz a equipe junto. Mas, na verdade, aí, né, a gente até desmistificando um pouco, o chefe, ele é um estilo de liderança que, inclusive, deve ser adotado em determinadas situações e de acordo com a maturidade da equipe também. Então, tem a liderança autocrática, que é essa, né? Então, é um líder mais imperativo, ele é mais centralizador, ele é muito da decisão ser a dele, né? E tem o que a gente chama de líder liberal, ou laissez-faire, como alguns autores colocam. É aquele amigão da equipe, né? Aquele líder que todo mundo gosta, é aquele líder de muito bom trato, muito comunicador. Mas esses 3 estilos, professor Lucas, eles têm pontos positivos e pontos negativos. É isso que eu ia até perguntar. Existe algum, né, que é aquele mais adequado ou não? Depende muito da situação, depende de cada caso concreto ali daquela empresa. Existe algum mais adequado? Existe o líder situacional. Então, olha que interessante o que ele vai fazer. Ele vai pegar esses 3 estilos base, autocrático, liberal e democrático, e usar da melhor maneira possível, utilizando, né, essas potencialidades desses 6 estilos na situação em que ele está vivendo. E aí é muito legal que a liderança situacional, então, que é o mais adequado, demonstra isso. Então, imagine assim que você gerencia uma equipe de estagiários. Qual que seria o estilo mais adequado? Na liderança situacional, você passa por um espectro, né? Então, se eu tenho um profissional
mais imaturo no sentido assim de formação, de experiência profissional, eu tenho que ter um estilo de liderança mais próximo desse estagiário, vamos imaginar assim. É uma pessoa que vai precisar de mais suporte, precisa de mais orientação. Então, a liderança ela é mais próxima desse profissional. Ele está ali aprendendo, né? Quando a gente Está ali fala estagiário, ele aprendendo. está ali justamente aprendendo algo para a sua carreira, né? Então, é alguém que realmente precisa de um suporte, de uma supervisão. Perfeito. Então, você imagina, será que um líder liberal daria certo um líder para uma equipe de estagiários? Não, porque o líder liberal é aquele que deixa a equipe andar por si só. Ela é mais sozinha, ela é mais madura profissionalmente, né? Então, aí não daria. Então, é por isso que, na liderança situacional, eu percebo o meu cenário, adequo o estilo de liderança e eu vejo qualquer situação. Então, eu estou coordenando ali uma equipe de estagiários. Eu tenho que dar suporte. No espectro, né, da liderança situacional, seria o primeiro estágio, que é o estágio de suporte mesmo, né? Que é o E1. Então, eu tenho que estar mais próximo mesmo, eu tenho que cobrar mais. Eu tenho que não delegar tanto, mas estar mais próximo mesmo. De orientação, né? Ele está num processo ainda de desenvolvimento. Então, você está falando desse líder que está com alguém que, né, ainda está aprendendo. Agora, por exemplo, se a gente já tem alunos, ex-alunos, né, egressos, nós já estão no mercado, já fizeram pós-graduação, então, eles estão dentro de uma empresa e você está lá, com vários colegas da mesma condição. Com relação à liderança, não vai ser a mesma de uma equipe que é formada, na sua maioria, por estagiários. Correto. E aí que é o mais legal, professor Lucas. Muito bom essa observação sua. Eu já tenho o cara que já é formado, já tem uma experiência, ele já é em um nível sênior, vamos imaginar. Será que esse líder que fica mais próximo, cobrando, orientando, seria legal? Não. E aí, então, eu posso já mesclar um estilo de liderança aí, que a situação vai propor isso. Profissionais mais de nível sênior, eles precisam de quê? Autonomia, liberdade, já são tomadores de decisão. Talvez, então, e aí já é a dica para a liderança, se o líder ele estiver muito próximo de um profissional mais sênior, ele vai acabar até cortando essa liberdade que a própria senioridade traz, né, de resolver situações, de antecipar decisões ou situações. Ele já é maduro na sua profissão e no seu cargo, né? E às vezes esse profissional ele pode se sentir até amarrado, né? Exato. Ele quer justamente ter a liberdade para poder atuar dentro daquela instituição. E quando tem um líder que está o tempo todo ali próximo, ele se sente Perfeito, preso. Exatamente isso. E aí qual que é a dica da liderança? Se afastar. Ao passo que no estagiário ou no profissionais que estão ingressando na carreira, a gente tem uma proximidade do líder, a partir da maturidade desse colaborador, desse funcionário, desse profissional, o líder ele vai se tornando mais distante. Mas não no sentido assim, de deixá-lo, é no sentido de dar espaço para que ele faça o show dele. Dar autonomia. Né? Dar autonomia. Um dos maiores problemas que a gente percebe hoje, inclusive, no sentido assim, de rotatividade das empresas, esse novo perfil de profissional, ele coloca muito isso, é assim, eu entendo a demanda, eu entendo o meu lugar na empresa, mas eu sou podado. Eu tenho uma liderança que é muito em cima, eu tenho uma liderança que não me dá autonomia. Ele vai embora, ele não fica. Né? Por quê? Porque a maturidade dele na profissão e no cargo, na experiência, exige-se dele essa autonomia, essa liberdade para fazer com que ele dê o show dele na função, né? E nesse desafio que ele está. A liderança ela tem que tomar muito cuidado com relação a isso, de justamente entender. O líder situacional, ele consegue entrar na empresa e ele faz uma análise, uma fotografia. Então, ele entra em determinado setor, ele faz uma fotografia. Então, ele já consegue entender assim, determinado profissional, ele já é maduro, ele já consegue tomar as decisões, então eu posso haver um distanciamento dele. Não, eu tenho um outro profissional que precisa de um acompanhamento maior. Ele vai personalizar o estilo de liderança. Entendi. Quando então a gente fala dessa liderança situacional, não necessariamente que ele vai agir da mesma forma com todos. Às vezes, dentro de uma empresa, ele pode ser mais democrático, ele pode ser mais liberal, é isso. Perfeito, exatamente isso. Que é a solução que a liderança situacional traz. Né? Os autores, quando escreveram, né, como que seria esse estilo de liderança, ele falava exatamente isso.
Como que eu vou tratar uma equipe de 30 pessoas com o mesmo estilo de liderança? Né? Não dá certo, não vai para frente, você desmotiva quem está motivado, e aí o que não contribui, você acaba tendo um estilo de liderança não adequado. É justamente isso. A liderança situacional permite que a gente faça uma personalização da liderança, que é o mais legal, né, professor Lucas? Assim, entender. Determinados profissionais precisam de autonomia. Outros precisam de realmente orientação, e está tudo ok. O fato de um profissional ser mais autônomo e o outro precisar de suporte não tem nada a ver com produtividade e entrega, e sim, na verdade, por um estilo de execução de próprios profissionais. A gente tem profissionais de alto nível de formação que são processuais, e aí precisa da liderança próxima. E aí eu dou até algumas dicas de profissões que você tem um alto nível de formação, mas exige suporte. Exemplo, vamos imaginar uma indústria. Uma indústria, você tem um engenheiro, por exemplo, que ele tem um alto nível de formação, mas ele precisa de suporte. Porque a estrutura do cargo dele exige uma liderança mais próxima. Né, mais autocrática, não pode haver erro, né, tudo milimetricamente pensado, o produto não pode ter erro. Setor de qualidade é assim. Né? E aí a gente quebra o próprio estigma da liderança situacional, que fala assim, então quer dizer que as pessoas têm que ser formadas, altamente formadas para ter autonomia? Não. Eu estou dando o próprio exemplo aí. Você tem, na indústria, engenheiros altamente gabaritados que precisam de uma liderança mais... Por causa da estrutura, né? Por causa da estrutura, uma liderança mais presente. Né? Entendi. Gutenberg, então, eu acho interessante o que você está colocando, porque da mesma forma que a gente tem, né, o perfil de líderes, a gente também tem um perfil de liderados. Né? Então, às vezes, o profissional, a gente vê alguns profissionais começando em algumas empresas e falam assim, eu não me encaixei, né? Eu não consegui me encaixar. Talvez esse não encaixar seria justamente porque esse liderado, né, essa pessoa que está ali procurando trabalho em uma empresa local, ele não está trabalhando com a liderança correta, né? Ou seja, ele deveria também ter uma visão de qual liderança na qual eu me encaixo. É basicamente isso? E é isso mesmo. Né? A gente está hoje num mundo do trabalho em que, se eu tenho que identificar qual que é o melhor estilo de liderança, o liderado, o profissional, também tem que entender qual que é o estilo de liderança que eu dou mais certo. E aí vale sempre colocar, Lucas, que assim, a gente tem os estilos processuais, né, e os estilos de gestão. Então, e um não anula o outro. Porque nem é mais importante. Exato, outro, né? Existe o adequado. Então, imagina assim, eu sou um profissional que sou mais processual. Então, o meu crescimento de carreira, ele é na horizontal. Mas, desculpa, só perguntar, o processual seria o que exatamente? Seria aquela pessoa mais que fica ali, mais técnica? Exato, né? Isso. São as profissões mais técnicas e especializadas. É a profissão que cresce na horizontal. Então, imagina, você entra como um auxiliar, você vira um analista, você vira um analista júnior, pleno, sênior e vira um especialista. Ele cresceu de maneira horizontal. Porque a gente tem aquela ideia, eu vou crescer na empresa só se eu me tornar um diretor, entre auxiliar, supervisor, diretor. Não, você cresce também horizontalmente. São perfis de profissionais processuais. Qual que seria o melhor estilo de liderança? O mais adequado são esses estilos que têm uma proximidade maior, porque são profissionais altamente especializados, né, e que acabam trabalhando realmente por demandas. Né? Exemplos, biomédicos, profissionais da área da tecnologia, profissionais da produção. Percebeu que é diferente de um cara que ele vai ser um gerente? Que o crescimento da carreira dele já é na vertical? E aí, então, eu vou entender, se eu sou processual, eu não posso trabalhar num estilo de liderança democrático. Não dá certo, não combina, né? Claro que não é aqui, principalmente tratando-se de pessoas, né? Não são totalidades, né? Não é 8 ou 80. A gente está falando assim de um estilo
mais adequada a certos estilos de profissionais. Por exemplo, eu não dou certo com um profissional com um líder que fica o tempo todo me cobrando. Eu também acredito que eu não dá muito certo, não. E aí, olha que engraçado, a gente tem estilos de execução e profissão parecidos, né? Você é coordenador, está no nível mais de gestão, de delegar, de pensar projetos e tudo mais. Coloca você na frente de um computador, executando determinada tarefa e alguém te cobrando. Não dá certo. E aí é por isso, então, que o profissional pode pensar assim, poxa, eu não me encaixei na empresa. Mas não é ele não se encaixou na empresa, ele não se encaixou num estilo de liderança e a função que ele está colocado, né? Como liderado ali dentro. Interessante, é bem interessante. Isso que você está colocando, eu estou aqui me vendo, né? Eu estou pensando, eu também, eu tenho, né? Eu sinto uma necessidade de ter uma liberdade, né? Na minha forma de atuar, então eu prefiro, né? Ter essa liberdade, eu não conseguiria, né? O tempo inteiro ter alguém ali do meu lado. E igual o professor Lucas, ao contrário também. Tem profissionais que falam assim, falam até comigo, Gutenberg, eu só consigo produzir se realmente eu for processual. Entrar na empresa, registrar o meu ponto, ir para frente do computador para determinado projeto, ficar o dia todo, e eu ser demandado. E está tudo ok. Isso não significa que é um mau profissional, né? Eu conheço, você está falando, eu estou aqui pensando, eu tenho uma conhecida minha que ela é assim. Eu falo que ela tem que trabalhar sob demanda, mas ela trabalha sob demandas. E é um excelente profissional, né? Ela tem um perfil bem diferente de mim, mas é uma excelente profissional quando demandada, né? Quando ela está ali o tempo todo sendo demandada. Então, Gutenberg, eu acho que está claro para a gente que reconhecer esses tipos de líderes, né, e de liderados é um diferencial hoje para quem está entrando no mercado de trabalho, concorda? Sim, demais. E aí a dica para os profissionais que estão entrando no mercado, tenta analisar qual que é o estilo de líder aplicado naquela empresa. Ah, Gutenberg, como que eu vou saber isso? Lembram das aulas do LinkedIn? Né? Eu estou no LinkedIn, já faço contato com as pessoas dessa empresa. Ah, eu imagino trabalhar na empresa X. Faça contato com as pessoas que trabalham lá, pergunta como que é o estilo de liderança de lá, né? Se são pessoas abertas, vão falar. Ah, aqui é um estilo mais legal, né? Mais liberal. Ou não, aqui é um estilo mais controlador, porque a gente trabalha com determinado produto, né? Então ela vai conseguindo se identificar. Conseguindo ver, né, a forma como é feita a liderança. Às vezes as próprias redes sociais do local também deve dar algumas dicas. Demais, né? Demais. E é muito legal isso, professor Lucas. Você vê, assim, o perfil de uma indústria, né? Você já vê qual que é o estilo de liderança. Até, assim, pensando subjetivamente as cores, como que a empresa posta, as informações. Como são feitas as postagens, né, as comunicações. Exato. Então, você já percebe. E outras, não. Outras, você percebe assim que são mais expansivas, utiliza uma comunicação muito aberta. Aí você já consegue, talvez nessa empresa o estilo de liderança seja mais democrático, liberal. É isso que eu ia perguntar, por exemplo. Então, fazendo esse diagnóstico, né, a pessoa olhando ali a página, tentando, se for uma linguagem mais aberta, seria esse tipo de liderança? Exato. Pega, por exemplo, esses bancos digitais. Você acha que lá tem um estilo mais autocrático? Dificilmente, né? Muito dificilmente. Pelo que eles colocam para o mercado, como os próprios profissionais vestem a camisa dessas empresas, desses bancos digitais, né? Parece que é o melhor lugar do mundo para trabalhar. Então, a gente faz uma alusão, pensando assim, talvez ali tenha realmente um estilo mais liberal, democrático. Agora é importante, né, isso que você está colocando, que às vezes a gente olha e pensa, é o melhor lugar do mundo para trabalhar. Mas é sempre o profissional sempre tem que lembrar o seu perfil de liderado, né? Porque às vezes é o melhor lugar do mundo para poder trabalhar para outro perfil que não seja o seu. Exato. Nossa, eu tenho vários casos de colegas que assim, o meu sonho é fazer concurso público. Aí entra numa empresa pública, tem estilos altamente autocráticos, porque é da própria essência do negócio público, né, da estrutura, e a pessoa se vê numa depressão. Eu não era isso que eu imaginava. Eu tenho estabilidade, mas eu não tenho autonomia, não tenho liberdade.
né? Então, é muito importante a gente fazer essa análise. Eu me capacitar enquanto profissional, mas entender qual que é a empresa que eu estou indo trabalhar, como que ela trata as pessoas, como que ela lidera a sua equipe, para fazer esse encaixe, né? Que é muito importante. Eu trabalho, né? Eu também dou aula em curso preparatório, então estou lidando o tempo inteiro com pessoas que estão ali, né? Visando o concurso público, entrar na carreira pública. E você está dizendo algo que eu vejo muitas vezes. Às vezes, conversando com alguns candidatos, você olha ali o perfil, você fala, mas será mesmo que essa pessoa tem o perfil para estar dentro da administração pública, né? Que é passar no concurso, no Tribunal de Justiça, e a pessoa tem... A gente, pela forma de conversar, pela forma de agir, você vê que é uma pessoa extremamente, né, liberal, solta, com até uma forma de comunicação, né, totalmente aberta, e a gente vê esse tipo de situação. Acredito que você deva ver várias situações como essa. Exatamente. Né? E a mesma coisa também ao contrário, né? Pessoas que são extremamente processuais, né? Esse estilo da gestão pública, indo trabalhar, caiu numa empresa extremamente liberal, que não registra-se nada, que tem que pensar, tem que ter ideias, tem que propor coisas novas, a pessoa também sofre. Porque ela pensa assim, poxa, não, eu trabalho por demanda, eu preciso ser demandado. Gutenberg, o tema é extremamente, né, interessante. Quem quiser saber mais, conhecer mais sobre liderança situacional, tem alguma dica de vídeo, de leitura, algo que a pessoa que está aqui nos acompanhando, para além, com certeza, quem está acompanhando está aprendendo muito aqui com, né, as suas falas, mas tem alguma dica que você possa passar para a gente? Tem sim. Eu sempre, quando vou falar desse tema liderança situacional, eu indico os próprios autores, né? São 2 autores, chama Herscher e Blanchett, eles que cunharam, né, o nome liderança situacional, e aí é fácil, é só pesquisar no Google mesmo, coloca lá autores da liderança situacional, que o nome é meio complicadinho, e ler realmente, né, os tratados deles. Eles vão colocar os exemplos, tem muito legal, tem um mapa que a gente pode utilizar na empresa, é super didático, assim, você consegue ver exatamente o cenário da empresa nesse mapa que eles colocam no livro deles, né? E tem também muitos artigos, tem vídeos no YouTube, né? É só buscar por liderança situacional que eles vão achar muito material legal. Como? O nome? O nome dos autores? Herscher e Blanchett. Ok. A gente pode colocar depois aí nas descrições, colocar, né? Porque o nome é um pouquinho diferente. E lembrando que essas indicações é tanto para quem quer ser líder quanto que quem está sendo liderado, né? Vale tanto para vale para os dois extremos, quem é o líder e quem é o liderado também. Sim, sim. Até para entender assim, você é meu líder, você é autocrático. Eu tenho certeza que muita gente está acompanhando já deve estar pensando, fazendo aqui a leitura, né? De como que eu sou como liderado e quem que eu tenho ali como líder, né? Gutenberg, antes da gente finalizar, né, como sempre eu agradeço a sua participação, a sua vinda novamente aqui na instituição, fechando nessa primeira temporada da nossa Conexão Carreira, né, esse programa que com certeza virão outras temporadas. Queria passar novamente a palavra para você fazer as suas considerações finais e também trazer os seus contatos, como que as pessoas podem falar com você. Bacana. Bom, é sempre um prazer estar aqui, né? Eu gosto muito desse momento, eu acho que é um momento muito enriquecedor e as pessoas podem me contactar nas redes sociais, né? Como sempre, no LinkedIn, Gutenberg Fernandes, e agora também, né, nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube também como Gutenberg Fernandes. Inclusive, tem entrevistas no YouTube, em outros canais, falando sobre liderança situacional também. Então, espero o pessoal lá. É um prazer estar aqui novamente. Agradeço novamente. Pessoal, agradeço por ter acompanhado essa primeira temporada nossa do Conexão Carreira. Com certeza virão outras temporadas, trazendo outros temas, outros convidados, trazendo os convidados também que participaram dessa temporada, porque foram temas extremamente interessantes, né? Convidados brilhantes, muito especiais. E, como sempre, pessoal, peço para continuar seguindo a nossa rede social, o nosso Instagram da Faculdade Arnaldo, o nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.